Vamos ser honestos logo de cara. O Brasil é mais ou menos aquele amigo caótico que você gosta muito, mas que não confiaria em um cartão de crédito. Todo ano ele promete que agora vai, que ele aprendeu, que amadureceu, mas todo ano ele faz a mesma coisa, cada vez mais caro e mais confuso. A gente acorda, abre as notícias e tem a sensação de que o país inteiro está sendo gerido por um grupo de WhatsApp que ninguém sabe quem criou. Nada funciona, tudo é urgente, tudo é polêmico e nada parece caminhar para algum lugar concreto. E aí vem a pergunta inevitável: isso é só uma má gestão, azar histórico ou tem algo mais profundamente errado com o Brasil? Porque já trocamos regimes, constituições, moedas, discursos e o sentimento é o mesmo. É aqui que entra aquela frase cruel, mas extremamente honesta, de Antônio Carlos Calado. O Brasil é um país decepcionante. Parece que vai, mas não vai. Calado não era um revolucionário radical, nem um profeta do apocalipse. Era um intelectual atento, que percebeu que havia algo estruturalmente travado no país. Talvez o erro esteja em tentar entender o Brasil apenas como um Estado moderno, quando ele precisa ser entendido como uma civilização em trajetória. E para isso a gente precisa sair um pouco do pensamento moderno e recorrer a autores que hoje são tratados quase como um palavrão. Entre eles, Julius Evola. Evola foi um pensador italiano do século XX, aristocrático até o osso, profundamente crítico da modernidade, materialismo e do progresso linear. Ele não era um saudosista do passado, mas alguém que acreditava que certas estruturas tradicionais existem porque funcionam, não no sentido técnico, mas no sentido espiritual. Evola bebeu de algumas fontes antigas, especialmente de interpretações posteriores da tradição hindu, onde surge o conceito do Yuga, as grandes eras do mundo. Segundo a visão de Evola, o tempo não avança para algo melhor, ele se afasta do superior. A Era de Ouro, ou Sati Yuga, seria um tempo de ordem, hierarquia, sacralidade e sentido claro. As pessoas sabiam quem eram, qual era o seu lugar e para onde tudo apontava. Com o passar do tempo, essa ordem vai se degradando até chegar ao Kali Yuga, a última era, marcada pela confusão, inversão de valores e supremacia da matéria sobre o espírito. No Kali Yuga, tudo continua existindo, mas esvaziado. A política existe, mas sem grandeza. A religião também, mas sem transcendência. A cultura, mas sem elevação. É o mundo do funciona, mas não inspira, não tem alma. Evola não escreve isso para chocar adolescente edgy no Twitter, mas para explicar por que o mundo moderno é tão eficiente e ao mesmo tempo vazio. Bom, mas para não cairmos aqui num pessimismo total, vamos falar um pouco de Santo Tomás de Aquino. Tomás foi um dominicano do século XIII, um dos maiores intelectuais da história do Ocidente. Pessoalmente, eu penso que era o melhor e o maior. Ele não falava de política partidária, mas de ordem. Tomás, segundo ele, tudo o que existe tem uma finalidade. Quando algo se afasta da finalidade, ela entra em desordem. Isso vale para o indivíduo, família, Estado e civilização por inteiro. Tomás não prometia paraísos, mas oferecia critérios. Ele ensinava como poderíamos julgar o mundo. Já Evola descreve o processo da decadência. Tomás fornece uma régua moral. Um mostra o cenário, o outro explica por que aquilo é errado. E com esses dois em mãos, agora a gente pode olhar de volta para a história do Brasil com um pouco mais de honestidade e tradição. O Brasil nasce como império, e isso é fundamental. Dom Pedro I não foi um improviso, nem um acidente histórico. Filho da Casa de Bragança e da aliança com Habsburgo, educado na tradição monárquica europeia, Dom Pedro compreendia algo que hoje foi esquecido. O poder precisa de forma. A independência que ele liderou com auxílio anterior de seu pai, Dom João VI, não foi uma revolução igualitária, mas um rompimento controlado que preservou a unidade territorial, a continuidade institucional e a identidade católica tradicional do Brasil. As políticas portuguesas contrárias a Dom Pedro I também não foram tão simples disputas burocráticas. Foram tentativas de manter o Brasil como uma colônia.
Ao enfrentá-las, Pedro I lançou o primeiro grande pilar da tradição nacional brasileira: soberania regida pela ordem. Ele não era um santo, mas ele foi essencial para o Brasil. Sem Dom Pedro I, provavelmente a gente teria se fragmentado em várias repúblicas rivais, como aconteceu na maior parte da América Latina. Já Dom Pedro II, seu filho, foi uma figura bem diferente em temperamento, mas complementar na função histórica. Bastante culto, disciplinado, austero, Dom Pedro II representou uma maturidade burocrática do Império. Sob o seu governo, o Brasil conheceu estabilidade institucional, desenvolvimento cultural, um avanço educacional e, sobretudo, continuidade. O ultramontanismo ganhou força, reafirmando a submissão espiritual ao papado e a centralidade da Igreja na vida nacional durante o regime de Dom Pedro II. Mas é aqui que entra um ponto-chave. O Império começou a ruir, mas não por conta de um excesso de continuidade com a tradição, mas por concessões à modernidade. Conflitos com a igreja, interferências indevidas nos assuntos religiosos, tolerância com os liberais, positivistas e maçons começaram a corroer o alicerce invisível do regime. Santo Tomás explicaria isso com mais clareza. Quando a autoridade deixa de se ordenar a algo superior, ela perde legitimidade por dentro antes de cair por fora. A proclamação da República não foi um clamor popular inevitável. Foi um golpe elitista, conduzido por setores militares e intelectuais profundamente influenciados por ideias estrangeiras. Plínio Salgado, fundador do integralismo, enxergou isso com lucidez. Dizia ele que a República nasceu sem um mito, sem alma e sem continuidade. Ela rompeu com a história em vez de desenvolvê-la. Criou um Estado abstrato, desligado do povo brasileiro e da tradição do país. Já Gustavo Barroso, um historiador e intelectual integralista, foi ainda mais incisivo. Ele denunciou não só a influência maçônica na fundação da República, como sua hostilidade estrutural à Igreja e a submissão a interesses financeiros internacionais. Aquele pessoal daquela tribo. Barroso viu o sistema bancário moderno como um dos motores da dissolução nacional, algo que retirava do Estado sua soberania real e transformava a política em mera administração de dívidas. Com a República, o Brasil sai da Era de Ouro e entra definitivamente no Kali Yuga. A política virou um espetáculo, a economia um destino, a cultura ruído e a religião um acessório psicológico. Tudo existe, mas nada aponta para o divino. Santo Tomás chamaria isso de crise de finalidade. O Brasil não sabe mais para que existe. E quando uma nação perde o seu fim último, ela passa a existir apenas para continuar existindo, até se esgotar. É assim que chegamos ao Brasil de 2026, um país onde tudo é urgente, polêmico ou provisório, onde o caos não é exceção, mas método, onde a tradição é vista com atraso e a decadência é vista como liberdade. Isso não é por acaso, é uma consequência lógica. E é aqui que entra a conclusão de Évola. Ele nunca prometeu salvar o mundo moderno. Ele propôs uma postura individual. Ride the Tiger, ou cavalgar o tigre, significa atravessar o caos sem se confundir com ele, manter forma quando tudo vira informe, manter verticalidade quando tudo se arrasta. O famoso surfar o Kali Yuga não é gostar do colapso, mas é não ser engolido por ele. Por enquanto, o mundo moderno insiste em cair, mas algumas coisas sempre vão permanecer. A verdade não muda, a ordem não envelhece, a tradição não morre, a Era de Ouro não desaparece. Ela se retira do centro do palco, esperando aqueles que ainda conseguem reconhecê-la no meio do barulho. E se você quer saber mais sobre o Brasil e sobre todo esse estado de decadência, venha comigo nessa aventura daqui por diante, porque nós vamos juntos surfar o Kali Yuga.